Bom dia, amigos. Sextou, ou seja, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, último dia do mês, né? Último dia do mês. Agora tem que dançar, é carnaval. São 4h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro, 9h30 da manhã em Brasília. Parece que o Putin mesmo, filho da Putin, ficou meio mordido com a aproximação do Zelensky com o Diabo Louro. Mandou 208 drones do tipo Shahed. Foi um ataque de noite fenomenal. Eu não digo, não é recorde, mas, 208 faz um bocado de barulho e dá um bocado de trabalho. Dos 208, 107 foram derrubados pela defesa antiaérea, 97 por medidas eletrônicas. Então, somando, dá 204. 4, não sei o que aconteceu. Ninguém sabe, ninguém viu. Tá? Quanto às baixas, 1.060. Como eu disse ontem, está perdendo força, está perdendo impacto, já não tem mais pressão. Os ataques são apenas porque recebem a ordem de atacar, eles vão sem muita vontade. Então, apenas 1.060. Está diminuindo muito. Fico até impressionado. 13 tanques. Então, apareceram 13 tanques, 17 blindados de infantaria, 54 peças de artilharia, que bom que nesse ritmo vai acabar rápido, um lançador múltiplo de foguete, 172 UAVs e 126 veículos, burricos, cavalos, carrinho de mão, carrinho de neném, tudo que vale. Não vamos perder tempo, amigos. Vamos direto para a galeria de membros. Como você sabe, membros são os apoiadores do canal. Os membros participam de um grupo de WhatsApp muito animado, com muitos filmes, fotos e notícias. Temos, inclusive, um representante direto em Genebra, na Suíça, o Vitor Esteves, que nos mantém atualizados sobre todas as fofocas na corte da União Europeia. Então, vamos à galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Olá. Vocês sabem que nós temos um grupo de WhatsApp aqui no canal, só para membros, né? E um dos membros muito ativos, Vitor Esteves, é de Genebra, na Suíça. Ele está sempre com autoridades do mundo inteiro, sempre descobrindo coisas e sempre passando uma quantidade grande de informações que
eu teria de fazer 2 ou 3 vídeos por dia para poder atender as informações que o Vitor coloca lá no nosso grupo. Uma delas eu vou divulgar hoje, que ele já está triste comigo. Ele escreve e eu não divulgo. Macron iniciou visita de 2 dias a Portugal para assinar acordos bilaterais. Isso aí foi matéria enviada pelo Vitor. Ontem, na quinta-feira, em Lisboa, Macron homenageou o poeta português Luís de Camões e, seguidamente, encontrou-se com o homólogo Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro Luís Montenegro, com quem abordou questões relacionadas com a Europa, em termos de segurança e defesa, bem como o acelerar da competitividade e investimento. Mais tarde, aconteceu um diálogo entre Macron e o presidente da Câmara de Lisboa e antigo comissário europeu para a investigação de inovação, Carlos Moedas, no Beato Innovation District, um dos maiores centros de inovação e empreendedorismo da Europa, com a participação de atores franco-portugueses da tecnologia da inteligência artificial. Está aí um dos artigos passados pelo Vitor Esteves, da Suíça. Eu não estou falando, o Vitor não para, cara. Não para. Ele está lá escrevendo lá no nosso grupo. Tem uma história que eu lembro aqui. O Putin quase foi morto na embaixada em Berlim na queda do muro, se não me engano, na data e no momento sucedido. Isso aí é o Vitor Esteves, lá de Genebra, na Suíça. Quando ele era do serviço secreto russo, só não foi morto nessa embaixada por milagre. Estava cercado e pensava que ia morrer ali, mas um milagre deu condições dele fugir. Se fizerem pesquisa, vão de certeza encontrar algo. Não asseguro o momento, mas sei que ele teve esse incidente com o povo a querer lixar todos os integrantes da embaixada, mas na hora ele conseguiu fugir. Esse é o Vitor. Ele não para, gente. Tá dirigindo e teclando no celular assim mesmo. Quer apostar? Outro membro do nosso canal, Rodrigo, de Brasília, ele esteve na Ucrânia antes da guerra e colocou lá no grupo, né, um monte de fotos lindas sobre a cidade. Olha só, essas aí são fotos do Rodrigo lá no nosso grupo de WhatsApp. Tem muita coisa rolando lá, muita conversa interessante, muita foto bacana. Seja membro e aproveita tudo isso. Olha só que coisa, que construção. Que construção. Minha mulher estava vendo uma... Olha só o trabalho disso aí. Minha mulher estava vendo uma igreja gótica, toda trabalhada. Essa aí. Gente, olha os detalhes. Olha os detalhes. E tem que entender, primeiro, não havia AutoCAD, não havia computador nessa época. Não sei nem de quando é essa igreja aí, mas, pô, ela é centenária, então não existia computador. Como é que o cara ia fazer todos esses detalhes? Como é que esses detalhes eram feitos sem AutoCAD? AutoCAD é um programa de computador usado por arquitetos para fazer essas coisas lindas. É impressionante. Impressionante. Né? Olha só. A igreja toda trabalhada, toda... Aí ele diz que é o como é? Portão Dourado? Esse é o Rodrigo. Portão Dourado que não parece dourado. Deve ter uma história aí. Vou procurar lá saber. Ah, cara, olha só. Gato. Vocês veem que o ucraniano tem uma adoração por gato, né? Olha uma estátua aí de um gato dourado. Então,
o gato deve fazer parte da história deles. Agradeço aí ao Rodrigo essas belas fotos. Uma que eu tenho pedido foto é a Rafa. A Rafa está em Tallinn, na Estônia. Ah, isso aqui já é outra coisa. A Rafa está em Tallinn, na Estônia, e eu pedi que ela mandasse fotos, que eu também não conheço a Estônia, queria conhecer. Isso aí é coisa do Vitor de novo. O Vitor não para, cara. Então, o Vitor botou essa imagem que diz: em 1939, a Rússia invadiu a Polônia. Em 1939, a Rússia invadiu a Finlândia. Em 1940, a Rússia invadiu a Estônia, da nossa querida Rafa. Em 1940, a Rússia invadiu a Lituânia. Em 1956, a Rússia invadiu a Hungria. 1968, a Rússia invadiu a Tchecoslováquia. 1979, a Rússia invadiu o Afeganistão. Em 94, invadiu a Chechênia. Em 99, tornou a invadir a Chechênia, porque da primeira vez ela perdeu. Na segunda, aquele checheno safado traiu o povo e fez um acordo com Putin. Em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia. Em 2014, invadiu a Crimeia. Em 2015, invadiu a Síria. Em 2022, invadiu a Ucrânia. Será que não tem um pouquinho de inteligência aquele diabo louro lá dos Estados Unidos para entender que o problema é a Rússia e não a Ucrânia? Obrigado, Vitor. Essa relação, como sempre, Vitor Esteves de Genebra, Suíça, diretamente para o grupo de WhatsApp de membros. Outro membro que coloca muito filme lá no nosso grupo é o Thiago Ferraz, da cidade de Vendéia, na França. Esse aí, ele mostra uma tropa mecanizada do segundo exército mais poderoso do mundo, o exército russo. Tá vendo? Então tá aí a tropa motorizada, mecanizada. Parece até que você tá vendo o filme da Segunda Guerra Mundial, né? Com pessoal, com soldados a cavalo. Não, isso foi agora. Acabaram os blindados pro cara não ir a pé. Ai, é mole. Outro filme do Thiago foi esse que mostra os soldados russos embarcando numa das poucas viaturas que existiam, né? Não, calma que não existe mais. Tá vendo? Alguns momentos depois, aparece, eu acho que o único soldado que sobrou. A viatura foi atingida e só sobrou esse artista aí. Então essa é uma contribuição do Thiago Ferraz, da cidade de Vendéia, França. Hoje, Zelensky deve se encontrar com com o Trump lá em Washington para assinar o tal acordo. E ele deu uma entrevista para a mídia, né, para a imprensa, antes de sair. Vamos prestar atenção? Também foi uma contribuição do Thiago Ferraz. Головне для мене було, що ми не є боржниками, і незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було би несправедливо. І я не піду на 10 центів повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. É isso aí. Vamos para a próxima. Vejam que interessante. Ontem aconteceu a primeira reunião do gabinete do Donald Trump. Ele reuniu todos os ministros, que lá são chamados de secretários de Estado. E o primeiro assunto foi Ucrânia. Eu vou deixar o link, porque está legendado em português,
Vou deixar o link nos comentários desse vídeo. Quem quiser pode assistir. Falou mais de uma vez em Ucrânia. Falou logo no início, depois ele passou a palavra para o Elon Musk para falar sobre as economias que ele conseguiu com a demissão do pessoal, voltou a falar em Ucrânia. Vou mostrar um pedaço. Não custa nada. Olha só, prestem atenção. Appreciate you being here, and we put together a great cabinet, and we've had tremendous success. We've been given a lot of credit for having a very successful first month, and we want to make that many months and years, actually. But we're going to have many good months, and we're going to have many good years, I hope, and we're going to solve a lot of problems. We're doing very well with Russia, Ukraine. President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement. And I want to thank Howard and Scott for the job you guys did in putting it together. Really did an amazing job. And that'll be on rare earth and other things. And as you know, we're in for probably $350 billion. Europe is in for $100 billion. And that's a big difference. So we're in for probably 3 times as much, and yet it's very important to everybody, but Europe's very close. We have a big ocean separating us, so it's very important for Europe, and they hopefully will step up and do maybe more than they're doing, and maybe a lot more. The previous administration put us in a very bad position, but we've been able to make a deal where we're going to get our money back, and we're going to get a lot of money in the future, and I think that's appropriate because we have taxpayers that are shouldn't be footing the bill, and they shouldn't be footing the bill at more than the Europeans are paying. So it's all been worked out. We're happy about it, and I think that very importantly, we're going to be able to make a deal. Most importantly, by far, we're going to make a deal with Russia and Ukraine to stop killing people. They'll stop killing young Russian soldiers and young Ukrainian soldiers and other people in addition in the towns and cities. And we will consider that a very important thing and a big accomplishment because it was going nowhere until this administration came in. They hadn't spoken to President Putin in 2 years. And so we'll keep you advised. Before we begin the cabinet, I'd like to have Scott and a couple of people say a few things, but most importantly, where are you? This is a gentleman who's going places, the head of HUD, and he's going to say it. You all know. Muito bem. Agora alguém vai fazer uma oração e ele vai continuar e não sei o quê. Agora, preste atenção. No decorrer do dia de ontem, eu recebi a seguinte informação. Trump queria cancelar a visita de Zelensky aos Estados Unidos. Macron o convenceu do contrário. Ou seja, de acordo com a BFM TV, em 26 de fevereiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu uma mensagem da administração dos Estados Unidos solicitando que ele não viajasse aos Estados Unidos para uma reunião com Donald Trump. Zelensky, então, ligou para o presidente francês Emmanuel Macron, que por sua vez contatou Trump e pediu que ele recebesse seu homólogo ucraniano. No final, Trump concordou em prosseguir com a visita e, no final da tarde de ontem, Zelensky já estava, inclusive, na Irlanda, conversando lá com o primeiro-ministro. Muito estranho tudo isso. Vamos ver no decorrer do dia de hoje como acontece esse encontro. Lembram que eu já falei aqui sobre o Reporting from Ukraine, que mudou de nome, agora é o Código Militar. Está muito mais plástico, muito mais bonito. Ontem eu ouvi um pedaço do Velgas e provavelmente o texto que o Velgas estava lendo é exatamente esse que está nesse programa do dia 27, nenhum sobrevivente ucraniano, aniquila um bunker subterrâneo, etc., Código Militar. Vou deixar de novo o link
no comentário desse vídeo, porque tá muito interessante. O Velgas apenas lê, sem mostrar nenhuma imagem. Já esse repórter from Ukraine, a coisa é toda plástica, tá vendo? Ele tá mostrando aí um ataque dos ucranianos para retomar aquela cidadezinha que está ali na ponta, que é uma cidade fortificada. E ela tinha uma fábrica muito fortificada, com uma posição difícil. Então tiveram que vir operadores de forças especiais através de uma linha de árvores para atacar aquele pessoal. E realmente, tá vendo? Eles conseguiram limpar o lugar e depois passar para as forças normais da Ucrânia. O interessante é que, tá vendo? Ele conta aquela história que a gente ouviu ontem do Velgas, mas mostrando imagens, e aqui nesse caso, ele mostra o filme do pessoal, quer ver? A área florestada em direção à zona industrial. Movendo-se em silêncio, estavam equipados com supressores em suas armas para eliminar discretamente as posições inimigas, evitando alertar outras forças russas. Bom, não posso passar o filme todo, ele tem copyright, etc. Eu acho que até vocês podiam se inscrever para receber todas as notícias, porque todo dia ele faz um filme sobre essa movimentação da linha de frente, do teatro de operação. E agora muito melhor do que antes. E também está mais assíduo. Antigamente o repórter from Ukraine fazia em várias línguas e nem sempre fazia em português. E pelo que eu tenho acompanhado, todo dia está saindo essa versão em português. Tá? Então, deixarei o link lá para que vocês possam apreciar. É a história que a gente já ouviu ontem do Velgas, mas agora com mapas, desenhos, fica mais fácil de entender. Porque realmente só contar a história, só ler um texto sobre uma escaramuça ou sobre uma movimentação de tropa, é complicado. Tem que se mostrar gráficos, mapas, etc., senão a gente não entende direito. Pelo menos eu. Pode ser que eu seja meio pancada da cabeça. Deixa eu ver. Pum, pum, pum. Não, não sou. Trust and verify, let's call it that. And Tirar essa vozinha dele, que é uma voz estranha, né? Ele está dizendo o seguinte: Putin não atacará novamente após acordo de paz com a Ucrânia. Essa declaração foi feita pelo presidente dos Estados Unidos em um briefing no Salão Oval antes de suas conversas com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Diz o Trump: não acho que Putin atacará novamente se houver um acordo de paz com a Ucrânia. A Rússia tem se saído muito bem. Tivemos conversas muito boas, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Fecha aspas. Que fundamentos ele tem para pensar dessa forma? Lenin atacou após um acordo de paz com a Ucrânia em 1919. Putin invadiu o Daguestão e a Chechênia após acordos de paz. E lembra da Geórgia? Parece que precisamos de algo mais substancial do que apenas, entre aspas, acho que Putin não vai atacar. Mesmo que Putin não esteja mais no poder, seu sucessor atacará, porque todo o sistema da Rússia é assim. E os países que também olham para a Ucrânia com esperança. A Moldávia se recusou a libertar a Transnistria, embora a Ucrânia tenha ajudado, mas os georgianos agora estão contra os russos, tanto em suas políticas quanto em seus territórios. Enfim, aquela turma é meio complicada. Como Trump não culpará a Rússia por invadir a Ucrânia, vários republicanos no Congresso têm uma opinião diferente. Eles estão dizendo: todos nós conhecemos o registro histórico. Isso não é preciso, quer dizer, a Rússia invadiu a Ucrânia. McCall me disse, Tom Hughes respondendo aos Estados Unidos não apoiarem uma resolução da ONU chamando a Rússia de agressora,
Putin continua sendo um assassino e responsável pelo sequestro, estupro, tortura e assassinato de dezenas de milhares de ucranianos. Eu considero isso agressor. A Rússia mostrou filmagens desse lançamento de um Shahed 136 de uma plataforma terrestre. Segundo David D., novas sanções dos Estados Unidos à Rússia entram em vigor. O Departamento do Tesouro proibiu empresas americanas de fornecer serviços de petróleo ao país. A proibição dos Estados Unidos de fornecer serviços de petróleo à Rússia entrou oficialmente em vigor na quinta-feira, na última rodada de sanções. A caminho de Washington, D.C., para sua reunião amanhã na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou à Irlanda, onde foi recebido no aeroporto de Shannon pelo Taoiseach Michael Martin. Enquanto acontecem as conversas, uma coluna de evacuação russa avistada na região de Donetsk, com 4 sistemas de defesa aéreo russos Buk destruídos. Bom, enquanto não acontece o tal encontro entre Zelensky e Trump, a gente só pode olhar o entorno e especular, né? Essa aí foi uma conferência de imprensa do Lourinho. O acordo sobre metais de terras raras será um suporte para a Ucrânia. 2. Não gostamos de como a União Europeia nos trata e as nossas empresas. Teremos direitos retaliatórios adicionais sobre a UE. 3. Precisamos de um acordo. Antes de trazermos forças de manutenção da paz, ainda não temos acordo. 4. Não acho que Putin invadirá novamente se houver um acordo de paz com a Ucrânia. 5. A segurança da Ucrânia é fácil. O tratado de paz é que é difícil. Meia dúzia. Trump disse em uma conferência com o primeiro-ministro britânico que consideraria impor tarifas naquele país. 7. A Rússia está se comportando muito bem. Tivemos negociações muito boas com a Ucrânia e a Rússia. E 8. É claro que tentaremos devolver o máximo de terras possível à Ucrânia, mas a adesão da Ucrânia à OTAN não vai acontecer. Ontem, quinta, o Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, esteve com o Trump. Fizeram, inclusive, né? Falaram para a imprensa, etc. E assim que Zelensky chegou em Washington, se reuniu com Starmer e discutiram um plano para alcançar uma paz dura e justa, que a Ucrânia ajudará a moldar, que será apoiada pela força para deter Putin e impedi-lo de retornar com novas forças. Isso disse o primeiro-ministro britânico Starmer após se encontrar com o Trump. Então, hoje, vamos ver o que acontece do encontro de Zelensky com o Trump. Já Trump disse que assinaria um acordo com Zelensky hoje, que tornaria os Estados Unidos o principal parceiro no desenvolvimento de metais de terras raras, depósito de petróleo e gás na Ucrânia. Tomara. Finlândia lança um novo programa de auxílio e defesa de 660 milhões de euros para a Ucrânia. A iniciativa direcionará pedidos para a indústria de defesa da Finlândia, mudando de doações de ações para compras domésticas em larga escala. Isso fortalece tanto o caminho da Ucrânia para uma paz justa, quanto o setor de segurança da Finlândia para o futuro, disse o ministro da Defesa, Antti Hakanen. Quando acabar essa guerra da Ucrânia, eu vou estar ou troglodita ou poliglota, com tantas palavras difíceis.
E para terminar, adivinha o que o Starmer falou lá na frente para o Putin, lá diante da imprensa? Pro Trump, né? Falou pro Trump. Putin é um ditador. É. Um ditador, um assassino, um estuprador. Gente, o que tem de títulos... Vamos ficar por aqui, que já está muito grande, e vamos ver o que sai hoje desse encontro em Washington. Assim, chegamos ao final de mais esta edição. Espero que você tenha gostado daquilo que preparamos para vocês. Foi com muito carinho. Tenho lido e respondido todos os comentários, mesmo porque eu passo o dia digitando a galeria de abraços que veremos a seguir. Apenas o Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia, eu preciso falar o nome dele, já que, como é deficiente visual, ele não consegue ler a galeria de abraços. Então vai o nosso abraço aqui para o Caldeira e um bom fim de semana a todos. E até amanhã, se Deus quiser.